Olá pessoal, tudo bem com vocês? Continuando aqui o nosso bate-papo do canal que fala sobre legislação geral de proteção de dados na administração pública, a conversa hoje aqui vai ser sobre consentimento, mitos e verdades sobre o consentimento. Vamos lá? Bom, para falar de consentimento, vamos começar pelo conceito, né? Vamos lembrar de requisitos importantes que a própria legislação traz para a gente sobre o que seria, sobre o que é, né? O consentimento. Por que eu quero fazer esse parênteses? Porque todo mundo acha que Lei Geral de Proteção de Dados é só consentimento. Ah, não, é só pegar um consentimento. Ah, faz um termo de consentimento. Ah, pegou o consentimento. E assim, só para deixar bem claro, não é o tema da nossa aula, mas a Legislação Geral de Proteção de Dados nos deu 10 bases legais para tratar dados. Então a gente não precisa tratar dados só por conta do consentimento, só porque o consentimento autoriza. Não! Nós estamos autorizados a tratar dados por pelo menos 10 bases legais, não é só o consentimento. Mas tá bom, vamos lá, o consentimento é a mais usada? É. O consentimento é a mais fácil, a mais conhecida? Também. Mas então vamos saber o que danado que é esse consentimento e o que é verdade e o que é mentira dele. Vamos lá. O consentimento é o quê? É uma autorização expressa, informada, livre, inequívoca. O que é tudo isso, professor? Livre. Eu não posso coagir a pessoa a dar um consentimento. Sabe aqueles pop-ups, aquelas coisas que a gente entra e você não consegue avançar enquanto você não clicar naquela caixinha que diz aceito? Isso daí não está deixando você livre para seguir se você não consentir. Ah, então se eu não der o meu consentimento, eu não vou conseguir andar, eu sou obrigado a dar. Isso daí não é um consentimento livre. Livre é quando você pode optar por dar ou não e mesmo assim não ser impedido de realizar aquilo que você está querendo. Tá? Informado, olha, eu tenho que deixar bem claro para o meu titular de dados a informação sobre para o que ele está dando consentimento. Olha, você está dando o seu consentimento para eu tratar o seu dado pessoal para que você possa realizar essa compra. Ok? Ele está sabendo que é apenas para realizar a compra. Tá? Não é para outra finalidade, é para a compra. Ele tem que estar muito claro, ele tem que estar informado, ele tem que estar claro para ele o que é que ele está autorizando, ok? Forma inequívoca. A forma inequívoca do consentimento é aquela o quê? Que não deixa dúvida para o titular de dados do que será feito com aquele dado. Ou seja, olha, você está me autorizando tratar o seu dado pessoal para você fazer essa compra. Mas olha só, não se preocupe, você vai me fornecer o seu dado, logo após a compra ele vai ser excluído. Vai ficar muito claro para ele que é apenas aquilo ali. Ou não, olha só, você está dando o seu consentimento para você poder realizar esta compra, você vai realizar essa compra, mas olha só, eu vou compartilhar os seus dados, de repente você está comprando, sei lá, uma pizza. Né? Aí o restaurante fala para você, olha, você está comprando, me dá o seu consentimento aqui, porque eu preciso do seu endereço, eu preciso dos seus dados de cartão de crédito, né? Você, não, ok, você autoriza que a pessoa, né, trate os seus dados pessoais para fazer aquela compra. Mas aí ela fala, olha só, mas eu vou precisar compartilhar esse seu dado com o meu parceiro que vai aí na sua casa entregar a pizza, tudo bem? Tudo bem. E depois? Vai ficar guardado lá? Você me autoriza a guardar? Não, não autorizo guardar, ok? Não, logo depois é excluído e se você quiser fazer outra compra, você vai ter que dar outro consentimento. O titular de dados, a pessoa, não pode ficar com dúvida do que está acontecendo com aquele tratamento todo do início ao fim. Outro requisito muito importante é que o consentimento ele tem que ser expresso, escrito e destacado. Artigo 8º da Lei Geral de Proteção de Dados dá essas características pra gente. E o que ela quer dizer com isso? Não adianta você fazer, tá aqui minha política de privacidade. E lá no meio da política de privacidade é uma prática? Muita gente está fazendo isso, tá? É correto? A NPD vai contar pra gente. Mas segue o que a Lei Geral de Proteção de Dados fala? Não. Porque o artigo 8º ele é muito claro. Tem que ser dado de forma destacada, porque eu tenho que saber exatamente por conta das outras características do consentimento. Ele tem que ser claro, expresso, livre, inequívoco, porque às vezes eu posso não concordar com algumas coisas da política de privacidade, mas eu quero dar o meu consentimento para aquele tipo de coisa, para aquele tratamento específico, eu não me importo.
mas ele tem que ser destacado. Ele não pode vir no bojo de outros documentos, né? Temos aí termos de uso. No termos de uso eu posso colocar o consentimento? Depende. Você vai colocar um checkbox separado? Ou ele vai vir junto com um aceito só para termos de uso e consentimento? Se você quiser colocar junto, uma dica que eu dou, coloca, mas no finalzinho coloca 2 checkbox, porque daí vai ficar bem claro se ele aceita os 2, se ele aceita só o termo de uso ou se ele quer só dar o consentimento dele, ok? Muito importante isso daí, tá? Que ele seja separado, que ele seja expresso, seja escrito e esteja bem claro. Uma situação que a Lei Geral de Proteção de Dados nos coloca que o consentimento é obrigatório. Vamos lá. Quando houver compartilhamento. Lembra a história que eu contei da compra da pizza? Se for só para comprar e tirar no balcão, ok. Mas se você tiver que compartilhar com um aplicativo para entregar, você tem que avisar. Sempre que a pessoa te der um consentimento ou precisar autorizar um tratamento de dados, tá? Que a base legal seja outra. Se você tiver que fazer o compartilhamento desses dados, Cássia, eu não usei o consentimento para esse tratamento de dados, mas eu vou precisar compartilhar esse dado. Então você precisa, independente da base legal que você usou, se você vai compartilhar, você tem que pedir o consentimento do titular para aquele compartilhamento que você vai fazer. Sempre vai ter uma justificativa e tal, a gente sabe, né? Tem exceção que a gente tem na LGPD para o compartilhamento sem o consentimento. Administração pública. A administração pública não precisa pedir consentimento do titular de dados quando ela precisar compartilhar dados pessoais para executar as suas políticas públicas. Né? Já imaginou que coisa maluca? Toda vez que precisar prestar um serviço público que já é inerente da atividade daquele dado, precisar do consentimento do titular, ia ficar inviável, né? A consecução de políticas públicas, né? Ia ser, imagina, que logística maluca que ia ser, que coisa mais complicada para o próprio titular, né? E ia acabar se tornando uma coisa insustentável. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados já colocou essa situação, né? Por quê? Na execução de políticas públicas, se for necessário compartilhar dados, né, não é necessário pedir consentimento. E quando eu falo disso, fica muito abstrato. Vou dar um exemplo para vocês. Como assim a administração pública compartilhar dados sem eu dar o meu consentimento? Meu Deus! O que acontece? Vamos pensar uma coisa que é muito fácil de assimilar. O SUS, né? Você faz o seu cadastro no SUS e aí o que acontece? A rede do SUS tem os hospitais e os postos de saúde e tal que são interligados para gerar informações sobre. Você entra lá no seu sistema do SUS, vai estar lá a consulta que você fez, o remédio que você usou, que você tomou, que você pegou naquela rede de alto custo. Tudo isso fica registrado no seu perfil, né? Mas de onde que vem essa informação? Do compartilhamento entre as redes do próprio sistema de saúde. Tá? Então, assim, para quê? Porque a finalidade do sistema de saúde é o quê? Prestar assistência à saúde. Então, para executar essa política pública, ela não precisa que você dê o seu consentimento expresso, né, inequívoco, livre, separado. Isso já fica subentendido, por quê? Porque ela está compartilhando dados para cumprir uma política pública. Outra situação importante que pede o consentimento, que a Lei Geral de Proteção de Dados fala que é indispensável, é quando for tratado e compartilhado dados sensíveis. Não à toa eu comentei do SUS porque eu me lembrei que são dados de saúde são dados sensíveis. Mas outros dados que não forem de saúde, mas forem considerados sensíveis, tá? Vai precisar de ter o consentimento dado pelo titular de dados. Outra situação. A gente sabe que o tratamento de crianças e adolescentes recebeu uma deferência pela LGPD, né? Ela tem toda uma regulamentação própria, tem todo um capítulo específico e a lei determinou que no caso das crianças e apenas as crianças, atenção, não é criança e adolescente, tá bom? Somente as crianças, no caso de tratamento de dados de criança, sob qualquer hipótese. A lei não permite que se trate dado de criança em qualquer outra base legal. Apenas o consentimento. Então, se você vai tratar dados de criança, no seu levantamento de dados você viu que você trata dados de crianças, você vai ter que ter o consentimento do responsável. Quando que vai ser dispensado? Quando que a própria Lei Geral de Proteção de Dados dispensa o consentimento nessa mesma situação para tratar dados de criança?
quando for necessário localizar o responsável. O responsável está desaparecido, está sumido, estão procurando por ele. Como que ele vai dar o consentimento se ele é a pessoa que está sendo buscada? Então, às vezes, você vai precisar acessar algum dado pessoal da criança para poder conseguir localizar esse responsável dela. Então, a legislação fala que pode, desde que uma única vez, para localizar essa pessoa e desde que, após utilizado, após acessado esse dado para poder localizar esse responsável, isso fique apagado, isso seja descartado. Bom, então a gente já falou sobre o compartilhamento que é necessário e a lei ela fala de forma muito expressa, bem direta, sobre o compartilhamento internacional, independente de qual for a situação, de qual foi a base legal que foi utilizada. Se houver compartilhamento internacional de dados, esse consentimento precisa ser dado e precisa ser específico e direcionado, ok? Por isso que é muito importante se atentar ao que a Lei Geral de Proteção de Dados nos ensina sobre a questão do consentimento genérico. Eu estou frisando com vocês bem detalhado quais são as situações, porque não adianta fazer um consentimento que vai atender todas as situações. É melhor fazer logo um termo de consentimento genérico e colocar lá para isso. Não, ele tem que ser específico, tá? Então eu tenho que prever situações. Como que eu vou saber? Pelo levantamento de dados, pelo fluxo de dados, o ciclo de vida daquele dado. Para cada ciclo de vida, para cada ciclo de tratamento de dados que eu identificar, que eu tiver que fazer, eu vou ter que ter, então, dentro desse fluxo, eu vou ter que estabelecer quantas vezes, em qual momento que eu vou precisar desse consentimento. Eu não posso fazer um consentimento que fale que o órgão público ou a pessoa ou a empresa está autorizada em qualquer hipótese a tratar o meu dado pessoal para qualquer finalidade. Não. Eu posso até fazer um documento para as várias finalidades, mas eu tenho que especificar. Por quê? Porque a Lei Geral de Proteção de Dados me fala que o consentimento genérico é nulo. Então, eu nunca vou poder dar um consentimento geral para toda e qualquer finalidade. Eu tenho que ter uma finalidade específica, tem que estar claro e inequívoco, tem que ser expresso e, principalmente, não pode ser viciado. O que é isso? Não pode haver vício nesse consentimento. Eu tive que apertar, porque se eu não apertasse aquela caixinha, eu não podia andar, eu tinha que preencher aquele formulário. Eles estavam me obrigando a entregar esse documento e para poder imprimir o documento eu tinha que apertar porque não me dava a condição de avançar sem clicar. Isso é nulo. Você fez porque você quis? Não, eu não concordava, mas eu tinha que fazer. Eu não concordava, mas eu tinha que fazer, gera nulidade por vício de vontade. Você não queria, você foi obrigado a fazer. E a LGPD deixa bem claro que o vício de consentimento gera nulidade desse consentimento. E uma última hipótese que eu queria colocar aqui para vocês, que há a dispensa do consentimento, que é quando o próprio titular de dados publiciza a divulgação desses dados, Então, assim, se ele próprio já autorizou, se ele próprio já publicou aquele dado pessoal, então a administração pública, por exemplo, não precisa pedir consentimento para poder publicar aquele dado pessoal. Por quê? Porque ele já foi publicizado, Ou a empresa, ou qualquer CNPJ, tá? Tem que estar atento a isso. Se o titular, em algum momento, já publicizou aquele seu dado pessoal de alguma forma, a empresa, a organização, seja ela pública ou privada, fica dispensada de colher o consentimento do titular nesses casos. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham aprendido um pouquinho mais sobre o consentimento, as hipóteses em que ele é exigido, que ele não é exigido, tenha entendido aí quais são os mitos e verdades que as pessoas estão falando sobre o consentimento e que essa aula tenha sido legal para você. Se você curtiu, deixa o seu likezinho aqui, não esquece. Se você ainda continuou com alguma dúvida, escreve aqui embaixo nos comentários que eu te respondo e você não vai ficar com mais dúvida nenhuma sobre o consentimento, combinado? Te aguardo na próxima aula. Tchau!